Olá, vamos para mais um vídeo, onde estaremos novamente estudando as Escrituras Sagradas. E eu espero que você esteja me ajudando e continuo pedindo a você que se inscreva, dê o seu like, ative o sininho, e assim estaremos levando a outros o conhecimento da Palavra de Deus para o bem da vida espiritual aqui na terra, antes que chegue o grande dia do Senhor e venha para se encontrar com os seus eleitos. Então vamos trabalhar nesse sentido, que tudo seja feito através de nós como discípulos do Senhor, para levar a outros o Evangelho de vida eterna. Então, vamos, este momento, usar alguns textos bíblicos para que nosso estudo e nosso conhecimento possa nos alimentar através da Palavra de Deus. Eu quero usar hoje o livro de Tiago, capítulo 1, e verso 14 e 15, para nós iniciar nossa meditação nesses textos abençoados que veio da parte dos apóstolos, que foram escolhidos pelo Senhor. Então, Tiago, capítulo 1 e verso 14 e 15 diz assim: Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E o verso 15: Depois, havendo a concupiscência concebida, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Aqui, Tiago está descrevendo sobre, dizendo que, mas cada um é tentado pela sua própria concupiscência. Então, esse desejo ilícito que vem sobre nós, disse ele, quando nós somos atraídos, aí sendo atraídos somos engodados, então, pela própria concupiscência. Então, aquele desejo de conquista, que desejamos conquistar, por meios muitas vezes ilícitos, queremos adquirir, queremos conquistar. Então, Tiago está dizendo, depois, havendo a concupiscência concebida, dá luz ao pecado. Então, se a concupiscência for concebida, conquista aquele desejo, então ele começa aquele desejo e a conquista sendo alcançada e consumada aquela conquista ilícita, então ele gera a morte. Então nós devemos cuidar para ver se nossas conquistas vêm de algo que não é da Palavra de Deus, não é conquistada licitamente, que é algo que nós desejamos, que vai nos trazer, gerar em nós a morte. Então, quando isto está acontecendo
nós precisamos assumir, buscar dentro da palavra de Deus, se aquela conquista que estamos buscando, ela vem de Deus para nós, ou é o mundo que está nos engodando. E Tiago, ele era um homem pescador, ele sabia muito bem o que era um engodo. O engodo era um alimento que ele colocava para atrair a pescaria, atrair os peixes. Então, muitas vezes o pecado, quando é apresentado a nós, é para nos atrair e nós sentirmos um desejo de conquista e buscamos por todos os meios, ainda que seja ilícita, nós queremos buscar. E para isto, o apóstolo Pedro, ele também apresenta que tem alguém que para desfazer o pecado, para destruir esse desejo ardente de nós ou tomar os pecados sobre nós. Então Pedro, ele diz, lá na segunda carta do apóstolo Pedro, ele está dizendo no capítulo 2 e verso 24, nós vamos ler. Diz ele, Pedro diz o seguinte, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarado. Então, ele referindo-se a Jesus Cristo, ele diz que ele levou sobre si os nossos pecados sobre o madeiro. Então, o nosso corpo pecaminoso, nossa mente pecaminosa, que ela evoluía para trazer para nós o pecado, ela colocava perante nós o pecado para nos atrair. Agora, Jesus Cristo diz que levou sobre seu corpo, sobre o madeiro, todos os nossos pecados, para que nós pudéssemos viver em uma vida de justiça, uma vida de comunhão com Deus. Foi para isso que ele subiu ao madeiro, para desfazer em seu próprio corpo os pecados que ele estava sobre nossa vida, e nós tínhamos perdido a comunhão com Deus. E esta era a razão que Jesus Cristo subiu ao Calvário para desfazer os nossos pecados lá no madeiro. E este é o momento que nós precisamos refletir se estamos buscando
dentro da palavra de Deus o que é pecado, o que nos contamina, o que nos traz a perdição para nós. E ainda, quando os apóstolos, eles um dia, lá no dia de Pentecoste, eles dirigiram ao apóstolo perguntando para eles quando eles ouviram que estavam perdidos com a vida pecaminosa que levava. Eles queriam saber como eles deveriam proceder, o que eles deveriam fazer para que os seus pecados fossem apagados. E diz que perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões irmãos? Diz que Pedro, diante das suas perguntas, ele dá a resposta da sua pergunta dizendo, no livro de Atos, capítulo 2, e verso 38 e 39, ele disse assim: e disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, a primeira resposta, primeiro que eles deveriam fazer era arrepender-se. Depois eles deveriam batizar-se em seu nome para o perdão dos pecados, porque o nome de Jesus Cristo era o único que poderia perdoar pecado. Então, agora ele disse: e recebereis o dom do Espírito Santo. E no verso 39, ele diz: porque a promessa vos diz a respeito a vós e a vossos filhos e a todos que estão longe e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então, Pedro vai além, dizendo: disse esta promessa do arrependimento, do batismo e dos dons é para vocês, para aqueles que estavam ouvindo. E disse: para os vossos filhos, isto é, para os filhos que viesse vir depois dele. A promessa estava incluindo também os seus filhos. E disse: e aos que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Você se considera chamado por Deus? Ou é um daqueles que entende que estava longe daqueles dias? Pois esta promessa foi feita em torno de 2000 anos atrás, e ela se estendeu para o que estava longe. Então, eu posso dizer: eu estava distante daquele tempo. Eu
me considero chamado por Deus, porque eu me arrependi, eu me batizei em seu nome. Então, eu preciso. Então, ou eu também estava incluído entre aqueles que deveria receber a promessa. Aqui, nós estamos vendo que muitos não o têm recebido esta promessa, não têm aceitado esta promessa. Procuro a trilhar por outros caminhos, que não é aquele instituído pelo Senhor. O próprio Senhor, ele lá em Mateus 22, ele fez uma parábola, e dizendo que o reino do céu era semelhante a um rei que fez as bodas de seu filho, convidou o povo para estar nas bodas de seu filho, e disse que estes não o vieram, e não ouvindo, disse que ele determinou aos seus servos que saísse pelas baladas, pelos bairros, pelas favelas, e juntasse todos os que pudesse, para estar e para que as bodas se enchessem. Quando nós vimos esta parábola, estudamos esta parábola, quem era os filhos do reino? Então os filhos do reino era o povo de Israel, mas eles o rejeitaram. E diz que agora ele mandou juntar aqueles que não pertenciam ao reino, e disse: este era os gentios. É o que agora nós estamos entendendo. Mas diz que de repente, mesmo ele chamando os gentios, diz que de repente ele entrou para ver como estavam os convidados. Diz que ele viu um homem que não tinha recebido as vestes nupciais. Então, ele não tinha recebido. E ele perguntou: amigo, como tu entraste aqui sem as vestes nupciais? E diz que ele emudeceu, não teve resposta, porque agora nós estamos vendo que as vestes nupciais é o arrependimento dos nossos pecados e receber o perdão através do batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo, e receber o dom do Espírito Santo. Esta promessa se estendeu para todos aqueles que for chamado por Deus. Só não recebe aqueles que não for chamado por Deus. Que Deus nos ajude a entender. E eu continuo pedindo a você,
Não se esqueça, se inscreva, dê o seu like. Eu continuo agradecendo aqueles que já estão inscritos e os que vão se inscrever. Que Deus nos ajude. Vistam a roupagem que o Rei determinou que os seus servos desse para todos os que entravam para o banquete. Receba esta roupagem e entre para as bodas que o Rei está para cumprir a parábola que o Senhor deixou através das Escrituras. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.